Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do programa GNC Gestão, Negócios e Conjuntura, um programa de iniciativa da Escola de Gestão e Negócios em parceria com a Escola Criativa, trazendo temas contemporâneos, temas da atualidade, envolvendo aí o mundo dos negócios e os temas envolvendo a sociedade diretamente. E hoje temos aqui um tema inovador e muito necessário, que trata exatamente da economia da saúde. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui na mesa hoje o professor Dr. Francisco Fúncio, a quem eu agradeço publicamente por ter aceito o convite e estar aqui conosco essa noite. Também aqui a Rosiane, já nossa ex-aluna e agora economista. Sim. Muito bom tê-la aqui conosco, seja muito bem-vinda. E, professor, eu queria, nesse bate-papo inicial, que você fizesse as suas considerações iniciais sobre a importância da economia da saúde para a sociedade e, mais particularmente, para o Brasil. Olha, a economia da saúde é um campo de conhecimento que tem crescido nos últimos anos, né? E ele trata, resumidamente, da alocação dos recursos para a prestação de serviços da saúde, entendido esses serviços da saúde de uma forma ampliada. Quer dizer, não é só o que a gente muitas vezes lembra, que é a atenção à saúde, assistência médica, assistência odontológica, que faz parte do estudo da economia da saúde, mas também envolve, por exemplo, o complexo econômico industrial da saúde e que na época da pandemia se mostrou absolutamente indispensável a situação que, se nós tivéssemos capacidade de produção de vacina como tínhamos antes e foi interrompido, o Brasil não ficaria tão dependente das importações para o enfrentamento da Covid como nós ficamos, né? Então, resgatar, por exemplo, o complexo econômico industrial da saúde, que vem sendo feito agora nesses últimos 2 anos, é muito importante para garantir a soberania sanitária, né? E, portanto, garantir até as condições que eu chamo de produtividade da economia brasileira, né? Então, a área da economia da saúde, ela envolve essas várias relações, seja da busca da eficiência na aplicação do recurso, esse é um olhar de estudo, é um campo de estudo, né? A relação que a gente chama de custo-efetividade, mas também a gente buscar ver de que maneira essas dimensões políticas, econômicas, elas interferem na própria formulação das chamadas políticas de saúde, nas relações que se estabelece do setor público com o setor privado. Enfim, é um campo novo, relativamente novo, tem 20, 30 anos de maior tempo de produção agora de conhecimento, mas que é muito promissor e é muito importante para a compreensão da dinâmica econômica nacional. Professor, e assim, a saúde, muitas vezes, ela não está tão presente na vida, principalmente dos mais jovens, né, que estatisticamente têm uma saúde mais, né, robusta e que, portanto, vão procurar a medicina mais à frente. Então, talvez o tema não cause tanta sensibilização ou tanto interesse pela sociedade de forma geral, ainda que nós sejamos um país cuja população está envelhecendo e que a demanda por saúde tem aumentado mais, mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Rose, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui conosco. Obrigada. Eu sei que você trabalhou na sua monografia o tema relacionado à saúde. Sim. Você poderia compartilhar conosco aqui assim, os resultados principais, você que esteve sob a coordenação do professor Francisco Fúncia, quais foram os seus principais resultados a que vocês chegaram? A minha monografia ela foi referente à saúde mental, né? Economia da saúde mental. E eu vi você falando agora que os mais jovens têm uma saúde mais robusta, mas na verdade a OMS ela vem desde 2016, né, divulgando aí relatórios e chamando a atenção para a saúde mental. E assim, de 0 a 14 anos, né, as pessoas de 0 a 14 anos, elas têm uma vulnerabilidade muito grande, né, assim, à saúde mental.
acelerado nos últimos anos, o problema do atendimento de saúde, especialmente por parte, no caso aqui do Brasil, do SUS, é que você teve concomitantemente, no período de 2018 a 2022, você teve uma redução de recursos no SUS, né? Houve um processo de desfinanciamento no SUS. O SUS perdeu 65 bilhões de reais com base em estudo publicado pelo IPEA, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né? Aliás, professor, eu queria, nesse ponto, que você fizesse um balanço, e a Rússia poder falar um pouco sobre isso, se quiser, da PEC 95, que vai completar quase 10 anos, né? Ela foi editada em 2016, agora estamos em 2025, ano que vem 10 anos. Queria que você fizesse um balanço, e certamente a PEC 95 teve um papel importante para explicar essa perda de recursos do setor, né? Veja, a Emenda Constitucional 95, ela veio suspendendo... ela ficou conhecida, vamos primeiro, né, tratá-la, né, como ela ficou conhecida, como a PEC do corte de gastos, ou teto de gastos, né, teto de gastos. Na verdade, ela tratou do teto de gastos, né, ela congelou os gastos primários, as despesas primárias do governo federal no valor de 2016, só atualizada pela inflação, né? E os gastos em saúde e educação, os pisos, né, a aplicação mínima que você tinha na Constituição, definição baseado na Receita, ela passou a ficar também congelado no nível do piso de 2017, só corrigido pela inflação. Então, qual foi o objetivo? Foi aquilo que a gente chama da política da austeridade fiscal, né? O objetivo foi cortar os gastos públicos, né? Então, nessa perspectiva, ela trouxe uma penalidade, olhando aqui o caso da saúde, muito grande para o financiamento do SUS. Como eu mencionei, o SUS perdeu 65 bilhões de 2018 a 2022. Por que estamos contando só até 2022? Porque foi no final de 2022, para que teve uma nova emenda constitucional já no final do ano, né? Já sob o novo governo, que foi a PEC da transição, que deu um prazo para se estabelecer uma nova política fiscal, né, o chamado novo arcabouço fiscal, e quando foi aprovada essa lei do novo arcabouço fiscal, essa emenda constitucional da transição dizia, bom, então aí fica revogada a emenda 95. Então a emenda 95 foi efetivamente revogada lá em setembro de 23, né? E a partir de 24, o recurso, né, a aplicação federal mínima em saúde volta a ser os 15% da receita corrente líquida da União, que era a regra que ficou suspensa, que era a regra da emenda 86, que foi suspensa pela emenda 95. Aí, só para a gente ter uma ideia simples, em 22 se aplicou aí perto de, eu vou dar um número redondo aqui para nós, 150 bi na saúde federal, e no ano passado nós tivemos do ano 23 nós tivemos quase 220 bi de aplicação, né? Então, o que a gente tem? O ano passado já foi também para quase 240. Então, o que a gente tem? A gente teve um acréscimo significativo de recurso, mas porque voltou uma regra que já não era suficiente para financiar o SUS, mas que perto da emenda 95, que tirou recursos, você pelo menos parou de tirar recursos em relação ao que você tinha como mínimo anteriormente. E o que parece insensato, né, professor, é que a população apresenta um crescimento vegetativo. Sim. E que se você congela gastos com saúde, você tende a acelerar o subfinanciamento e agravar os problemas de saúde. Eu brincava na época, quer dizer, brincava assim... Seriamente, né? Na época que não precisava se fazer um exercício econométrico muito profundo para perceber o quanto que a emenda 95 estava sendo prejudicial. Bastava dividir o valor que estava sendo aplicado na saúde a cada ano pelo número de habitantes. Perfeito. Esse era o exercício econômetrico para demonstrar a perda, tá certo? Ou seja, o gasto per capita caía. Perfeito. Ou seja, só atualizar pela inflação não resolvia as necessidades de saúde da população. Por exemplo, como é que você faz com que o setor público possa ter equipamentos, possa ter medicamentos, que possa estar na linha de frente como está no setor privado, né? Então, era você depreciar o atendimento público, tirar recurso, quer dizer, depreciar e tirar recurso de áreas que já não tinham recursos suficientes. Que já eram subfinanciadas, né? Ô, Rose, aí, voltando um pouco no tema do seu trabalho, e como está hoje esse atendimento? Você, na sua pesquisa, você observou que houve uma melhora, houve uma piora? Né? Nós estamos dizendo aqui que em relação à emenda 95, nos últimos 2 anos tem havido uma recomposição, né? Não um aumento, uma ampliação
para atender o necessário, mas um retorno, né, ao que nós tínhamos antes de garantir o piso de investimento na saúde. Nesse campo da saúde mental, como está o financiamento hoje? Chegou a pesquisar alguma coisa nessa linha? Não pesquisei. Depois, a pesquisa ela foi até 2022, né? Porque era quando finalizava a emenda constitucional, foi quando encerrou ali. Mas os números mostravam assim que antes da emenda e durante a emenda, o investimento em saúde mental foi mínimo, né? Foi muito pequeno. Então, foi praticamente zero. Foi manter salários praticamente, né, professor? Então, assim, foi isso que eu consegui concluir com a pesquisa, né? Tanto que em 2022, como o professor falou, teve um aumento bastante, assim, significativo no investimento da saúde mental, né? Mas precisa de muito mais, porque o aumento de casos vem crescendo, né? Então, teve aí a Previdência Social, né? Ela fez uma publicação informando que mais de 400 mil trabalhadores foram afastados só em 2024 por problemas de saúde mental. Então, é algo que a gente precisa, que o SUS precisa estar preparado para suprir. E com o investimento que ele tem hoje, ele não está. Né? Acho que essa abordagem que a Rosiane trouxe, né, agora e que está na monografia dela é bastante importante, né? Quer dizer, é pensar a questão do financiamento da saúde mental para além da questão específica do atendimento à saúde. Mas como que ela rebate também nas condições de produtividade da economia? Porque, sem dúvida, você vê, interfere no financiamento da Previdência Social, por conta dos auxílio-doença. Interfere no afastamento dessas pessoas do trabalho. Perfeito. Né? Então, por isso que é fundamental que a gente possa ter essas medidas de prevenção. São duas perdas, né? Exatamente. A perda para o financiamento do SUS e também para o país, né? Exatamente. Porque aquele trabalhador está afastado e deixando de produzir, de exercer sua atividade produtiva. Bom, eu trouxe aqui, professor, alguns dados que a gente pode compartilhar com a nossa audiência, que falam um pouco sobre, talvez fique ruim para a nossa audiência ver os números, tá? Mas eu gostaria só de repercutir com vocês aqui o tamanho da economia da saúde, né? Então, essa tabela lá, pegar ali o dado de 2020-21, né, que é o período que a gente tem ali mais recente, que mostra ali o tamanho da economia da saúde. Agora, o que chama a atenção da gente aí é que, por exemplo, equipamentos médicos, farmacêuticos, eles são relativamente baixos, né? Os números são baixos, considerando que o país teria condições plenas, por exemplo, de desenvolver novos medicamentos, principalmente materiais cirúrgicos, materiais médicos, né, que o Brasil importa hoje, ou seja, nós poderíamos atingir dois objetivos simultaneamente, né, ou seja, diminuir a saída de dólares do país e investir internamente, gerando emprego e renda, produzindo esses equipamentos que hoje são importados. Então, só para a gente ter um número ali, nós estamos falando de, na atividade relacionada à saúde diretamente, né, um gasto ali de 8 acho que ocupações ali, né? Número de ocupações. São ocupações, né? 8 milhões e 300 ocupações. 8 milhões, exato. Então, você tem o número de trabalhadores envolvidos aí no setor, né? Isso. E a fabricação ali, a gente tem um número ali de 82 mil, né? De instrumentos e material médico, por exemplo. Eu gostaria que você falasse ali no setor privado também, chama a atenção, né, o predomínio, né, a participação do setor privado comparativamente à saúde pública, da saúde pública. Foi o que você fez referência no começo da nossa conversa aqui. Como a gente pode interpretar esses números aí? O que dá para extrair desses números aí? Duas coisas importantes que me parecem que a gente poderia destacar à luz do que nós estamos conversando. A primeira é que, sem dúvida nenhuma, a gente tem muito espaço para crescer do ponto de vista da produção nacional em prol do desenvolvimento econômico, né, nacional, na linha do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Né? Então, investir no Complexo Econômico Industrial da Saúde, ele é fundamental, inclusive, para gerar, na linha de gerar emprego e renda, gerar as condições de crescimento, alavancar o crescimento pelo efeito multiplicador que este tipo de investimento tem. Então, e o Brasil está buscando agora, né, desde 2 anos para cá, o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, que é Carlos Gadelha, que é da Fiocruz, ele é originário da Fiocruz, ele tem bastante, digamos, uma linha muito determinada em relação a isso. É muito importante isso para o Brasil. E
Com relação a essa relação da ocupações públicas e privadas, tem uma coisa que a gente já tem observado já há alguns anos e que é preciso avaliar com mais precisão também, que é o fato de muita coisa que era feita por profissionais concursados de prefeituras, e especialmente governo do estado, mas principalmente prefeituras, porque a saúde é descentralizada, né, no princípio constitucional. Você não tem tido uma reposição de profissionais concursados e tem contratado muitas OS, Organizações Sociais de Saúde, que sob essa ótica, estão enquadradas como profissionais do setor privado. Então... são as Santa Casas, né? A Santa Casa ou as OS, por exemplo, você tem por exemplo, você tem aqui a Fundação ABC, pegando aqui um exemplo aqui da região, ela tem uma OS que atende a saúde em vários municípios, contratada pelo município para fazer a gestão da saúde dos vários municípios. Não vou entrar no mérito dessa discussão, mas apenas chama atenção que agora esse olhar a gente tem que olhar de forma disso de ocupação privada, quanto por exemplo, de OS, porque esses que estão no OS, na prática, estão prestando serviço no setor público. Aí temos que ver como é que essa coisa ocorre. Então, de qualquer maneira, esses dados aqui de ocupação mostram o quanto é importante o setor saúde dentro do volume de ocupação geral da economia. E o que você mencionou, professor Volney, a questão de quanto é baixo essa parte alocada na fabricação de medicamentos, etc., farmacêuticos também, e quanto isso pode melhorar ainda na perspectiva de a gente avançar no complexo econômico aliás, da professor, saúde. O PAC, né, aquele Programa de Aceleração do Crescimento que o governo lançou em 2022, que é um programa que envolve 1,7 trilhão de reais durante os próximos anos, contempla, inclusive, o complexo da saúde, né? E certo. Aí tem perspectivas, né, vamos dizer assim, estimular esses setores, né, e utilizar esses setores como mecanismo de geração de emprego e de renda. Rose, gostaria de fazer um comentário a respeito dos dados? O que te chama a atenção? Não. Não? Ok. Eu queria, professor, compartilhar com vocês aqui um outro dado que eu acho que é importante a nossa audiência também ter em mente, que é o comparativo do Brasil vis-à-vis o mundo, comparativamente com o mundo. Como é que nós estamos hoje, né? Este gráfico aqui, ele mostra que há um predomínio, né? A barra azul ali significa o gasto governamental em saúde, né? E a barra laranja, o gasto privado em saúde. E nós percebemos que o Brasil, né? O Brasil, ele está numa posição ruim aí nesse quando você compara com a OCDE, que é o grupo lá dos países mais ricos, a gente ainda tem um caminho aí longo para seguir, né? O que a gente poderia falar sobre isso? Por que isso acontece? Então, esse gráfico ele é muito interessante, né? Porque ele mostra o que para a gente? Em termos de gasto total em saúde no Brasil, que seria o gasto público mais o gasto privado ou o gasto das famílias, como está colocado aqui, o Brasil ele está gastando similar aos países mais desenvolvidos. O Brasil gasta 9,7% do PIB. Os países mais desenvolvidos oscilam entre 9% e 10% do PIB. Então, nessa faixa. Então, o Brasil está entre os principais países desenvolvidos no gasto total em saúde. Mas, diferentemente do que ocorre nesses países em que o gasto público, a parcela do gasto público é maior do que a parcela do gasto privado, no Brasil é o contrário. A parcela do gasto privado é maior que a do gasto público. O gasto público no Brasil representa só 40% de todo esse gasto público, do gasto total em saúde. Ao passo que nos outros países o gasto público representa 70%. Então, o que significa isso? Significa que nós ainda estamos um pouco atrasados na perspectiva de que a organização do setor saúde tenha uma condução, uma coordenação mais geral do setor privado, do setor público, diferentemente do que acontece, né, no Brasil, dos outros países, que é isso que acontece. Então, você tem, por exemplo, o Reino Unido, que é um exemplo de saúde, né, o NHS em inglês, e lá, por exemplo, é isso, 70% um pouco mais, 77% lá no Reino Unido, você tem 7,9% do PIB sendo investido com gasto público em saúde, né, do total dos 9 e pouco lá que eles têm. Uhum. Então, isso significa o quê? Significa que você tem um sistema de saúde público forte
e que tem espaço para a saúde privada, mas a saúde privada não é aquela que predomina na atenção à saúde da população. No caso brasileiro, não. Então, o que acaba acontecendo com isso? Acaba acontecendo que nós temos uma desigualdade no atendimento à saúde muito brutal, né? Muito brutal. Uma parte dos gastos das famílias, por exemplo, para ser enfrentado também do ponto de vista econômico, o governo dá isenção do imposto de renda. Que isenção de imposto de renda é como se o governo estivesse pagando, mas não aparece deste jeito nas estatísticas. Então, é muito importante que a gente caminhe para o fortalecimento do financiamento da saúde ou financiamento do SUS no Brasil. Né? Se a gente conseguir melhorar e, pelo menos, inverter essa lógica que hoje é 60% privado e 40% público, e inverter que seja 60% público e 40% privado, mantida a lógica aí dos 10% do PIB, nós vamos dar um salto significativo nas condições de saúde da população, pensando o sistema de saúde como um todo, que envolve público e privado. Aqui nós temos no Brasil a Belíndia, né? A Bélgica é misturada com a Índia, né? Então, você tem um setor privado robusto, que atende a uma camada da população de alta renda, e tem o serviço público, né, o SUS, que atende a maior parte da população e que é subfinanciado. Então, você tem um agravante, né, de estar num país cuja a distribuição de renda ela é muito desigual e, em parte, isso ocorre exatamente por causa dessa má distribuição. E aí, às vezes, a gente percebe algumas discussões, agora estão abrindo uma consulta pública para planos populares de saúde, né, que seria com poucas coisas, poucos itens cobertos. Aquela conta corrente básica, né? Seria um pacote de saúde básico. Qual é o problema disso? O problema disso é que o mais caro do atendimento à saúde vai ficar nas costas do setor público. Ou seja, você vai desestruturar ainda mais esse processo de financiamento do SUS se você disseminar planos chamados populares de saúde. Porque você vai criar demandas desordenadas do ponto de vista do atendimento, que vai pressionar o quê? A média e a alta complexidade do atendimento à saúde, que é mais cara e que vai cair nas costas do setor público. Né? Então, essas coisas precisam ser pensadas de forma integrada. Né? O que acontece um pouco hoje, né, professor? Essa ideia de que das intervenções cirúrgicas mais complexas, por exemplo, elas recaem sobre o setor público. Né? E nem os planos de saúde muitas vezes cobrem. Né? E é um outro problema também, né, que envolve uma questão jurídica. Né? Exato. A gente tem acompanhado muitas demandas judiciais a esse respeito. Né? Agora, e também muitos que vão, enfim, procuram unidades de saúde pública e depois, na hora, pagam um plano de saúde, mas por alguma razão, como o exemplo esse que você deu, e aí não tem o ressarcimento no valor que deveria do privado para o público, né? Porque já pagaram, as pessoas pagaram lá para o plano privado, né? Não, perfeito. Ô, Rose, você estava falando sobre o tratamento mental, né, garantido pelo SUS, e me ocorreu de como se viabiliza isso, né? Porque hoje você tem lá a telemedicina, né, que hoje foi facilitada aí pelas novas tecnologias. O SUS hoje atende também por telemedicina ou só presencial? O SUS, eu não tenho certeza. Atende pela telemedicina também? também? Está começando esse processo. Está começando por telemedicina. Isso. Eu sei que teve muitas empresas que implantaram a telemedicina, né? Preocupada justamente com essa parte do afastamento dos funcionários por depressão, ansiedade. Os convênios hoje em dia praticamente 100% atendem pela telemedicina, né? E agora o SUS deve estar Está gradativamente porque seria um caminho, né, professor? processo. Essa ideia do uso da telemedicina com mais intensidade. E nós precisamos, logicamente, né, ampliar as redes de acesso ao Wi-Fi pelo país todo, né, para que as pessoas tenham condições de serem atendidas, né, remotamente. Porque uma coisa que me chama a atenção, e eu acho que isso tem muito a ver, logicamente, com o subfinanciamento, que é um atraso tecnológico do sistema de saúde, do Sistema Único de Saúde, vis-à-vis o sistema privado. Porque hoje o sistema privado te proporciona um aplicativo que você consegue agendar uma consulta, marcar um exame rapidamente, com uma lista de conveniados, e não tem isso no SUS ainda. Você que acompanha de perto isso, como é que está esse processo? Há uma preocupação com isso? Nós estamos avançando ou ainda estamos a passos de cágado? São duas questões, né? A primeira é importante a gente ressaltar que o novo governo que assumiu no início de 23 criou uma Secretaria de Saúde Digital dentro do Ministério da Saúde. Então, a partir dessa iniciativa, vários estudos estão se desenvolvendo nessa linha, né? Da questão da implementação da saúde digital.
O segundo problema é o problema do subfinanciamento, né, que acho que você mencionou bem. A gente sempre pensa, né, nós todos tendemos a pensar com a nossa cabeça de região metropolitana, né, de grandes centros urbanos. Mas o Brasil é infinitamente maior do que esses espaços de centros urbanos que nós temos. E você, inclusive, que é o que eu costumo dizer, para a gente buscar essa maior eficiência, garantir maior atendimento, etc., eu preciso de mais recursos. Tá? Porque, por exemplo, estender uma rede de cabos ou de fibra ótica, seja lá o que for, pelo Brasil todo, requer investimentos. Então, o que eu costumo sempre dizer é que a gente não pode ser contra mais recursos para o SUS. A gente tem que lutar na seguinte perspectiva: precisa mais recursos para o SUS para quê? Fazer uma espécie de cara crachá. Mais recurso para isso, depois fiscalizar e ver se foi. O que não pode é partir do senso comum, saúde é saco sem fundo, como muita gente fala, e aí não investe em saúde. E aí faz o quê? Tá certo? Não, e é impressionante essa leitura, né? Porque como o Arroz comentou no começo, nós falamos aqui, né? O investimento em saúde é você garantir a produtividade do próprio trabalhador, é você garantir a eficiência da economia em última instância. Quer dizer, é só pensar um pouquinho para a gente conseguir identificar o tamanho, né, da importância da saúde. Né? Professor Volney, vou dar um número só para quem acha que... A gente já passou dados internacionais que estão mostrando que a gente não gasta muito com o SUS, né? Mas vou dar um outro número para que talvez mais próximo da nossa realidade. No Brasil, somando o gasto da União, dos estados e do município, o Brasil gasta em torno, vou dar um número aproximado aqui de 2 anos atrás, R$ 4,00 per capita por dia. R$ 4,00 per capita por dia é menos do que a gente paga no transporte coletivo. E eu costumo dizer que o transporte coletivo no Brasil ele é subsidiado pelo Estado e pelo município, quer dizer, além do que as pessoas pagam no transporte, ainda tem o subsídio das prefeituras e do governo estadual. Mas e também eu costumo dizer que quando a gente pega um metrô para ir para algum lugar, a gente depois toma outro metrô para voltar. No mínimo pega 2, né? Ou pega um ônibus para ir, pega um ônibus para voltar. Ou seja, a gente per capita por dia gasta 8. E o SUS gasta 4. Né? O gasto público per capita por habitante, né? O gasto por habitante por dia é R$ 4,00 per capita. Então, estamos longe. Tá, professor, mas como nós estamos já no final do nosso programa aqui, eu vou trazer o último dado para repercutir com vocês, que é um dado que foi publicado pela Auditoria Cidadã da Dívida. E esse gráfico em formato de pizza chama muita atenção, né? Que nós, em 2023, de 4 trilhões e 360 bilhões do orçamento executado pelo governo federal, 43% foram destinados a pagamento de juros e amortizações da dívida, 21% da Previdência Social e assistência social 5,6% praticamente, e saúde 3,7%. Nós estamos falando aqui então de 43% circulando no sistema financeiro contra 3,7% na saúde. Esses números são autoexplicativos, né? É mais um exemplo do que se alguém falar que se gasta muito com saúde, está torturando esse gráfico aqui, tá certo? E aí a gente pode dizer o seguinte: quem está produzindo mais riqueza e quem está produzindo mais desenvolvimento com esse perfil de gasto, né? Porque o pagamento do juro e da amortização funciona como uma rolagem, né? Você me deve 1.000, eu te pago juros com o principal, e aí eu pego de novo de você emprestado o principal com os juros, e no ano seguinte, depois eu te pago juros sobre o principal com juros, e aí eu vou renegociando. Tal. Ou seja, a questão é para que o governo, né, que peguei emprestado, não usei esse dinheiro para investir no SUS, né, ou para financiar os programas, ou para financiar as políticas do complexo industrial da saúde, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Qual seria aí a saída, né? O que você... Aí eu queria aproveitar um pouco aqui, a gente podia até entrar um pouquinho aqui na seara da macroeconomia, porque eu acho que isso tem tudo a ver com a macroeconomia, né? Primeiro, eu acho que é mudar um pouco a narrativa, né? De nós enxergarmos o gasto com saúde e educação como investimentos em saúde e educação. Aliás, a gente tem que parar de ficar usando essa expressão gasto, porque no fundo a gente não fala gasto com juros, né? A gente fala pagamento de juros, mas quando nós falamos de saúde e educação, nós estamos falando gasto com saúde e educação, né? O professor Volney, só para dar uma dimensão, né? A gente, nos últimos anos aí, pagou 700 bilhões de juros de dívida, tá certo? Só os juros. A previsão para esse ano é quase um tri, né? Exatamente. Quer dizer, só juros. Aqui, ali está mostrando também a amortização, mas só juros 700. Só para a gente entender, quando falam que querem fazer superávit primário, o
que é o superávit primário? É fazer superávit para pagar este juro da dívida. É isso. Perfeito. Bom, o que é o superávit primário? É gastar menos despesas primárias. Quais são as despesas primárias? Saúde, assistência social, educação, etc. Então, previdência, né? Então, o que se quer? Se eu arrecado 2 trilhões de receita primária, querem que eu tire 700 bilhões, ou seja, 1/3 da minha receita primária, às custas de deixar de atender a isso. Não é possível. Sim. Não tem como fazer isso. Então a gente precisa, a sociedade como um todo, entender, primeiro, até que ponto o tamanho da nossa dívida é um problema. Isso é uma discussão. A gente sabe que muitos diziam que na pandemia nós íamos quebrar por causa do aumento do auxílio emergencial, etc. E o Brasil não quebrou. Então, a discussão é, primeiro, os juros. Por que a gente não pode fazer a rolagem da dívida com mais prazo? Por que tem que ser a cada ano, a cada 2 anos, a maior parte dos títulos? Por que isso tem que ser desse jeito? Se nós não estamos colocando, não há risco de que vai dar calote, né? Perfeito. E isso é o que você falou. Na medida que você tem essa pressão do lado financeiro, compromete toda a capacidade do setor público a contribuir com o crescimento econômico e com melhorar as garantias aí de direitos básicos da população. Nós precisamos sair um pouco dessa mentalidade financista e entrar mais numa mentalidade produtivista, né? Exato. Eu acho que aí vem a educação, a saúde juntas. E eu vou citar um economista que ninguém vai falar que ele é marxista, tá certo? Porque longe disso, e muitos vão me criticar porque eu estou lembrando um economista da época da ditadura militar, mas estou fazendo isso de propósito. O Delfim Neto deu uma entrevista já falecido, deu uma entrevista há muitos anos atrás, em que ele dizia o seguinte: olha, o que é preciso para a gente começar a pensar na retomada do crescimento da economia brasileira? A gente precisa primeiro fazer com que haja investimento do Estado na garantia dos serviços básicos da população, saúde, educação, transporte, etc. Que é uma forma, imaginando que a sociedade tenha pessoas que participam de uma corrida e que cada um vai se sair melhor, né, a partir do momento que cada um tiver mais habilidades e competências, mas o fundamental é que tenha a condição de todos partirem de um mesmo ponto de saída. Do jeito que está hoje, com a desigualdade social, você nunca vai conseguir criar condições, na perspectiva dele, liberal, de que o país pudesse crescer. Então, veja, é preciso entender que o Estado, sim, tem um papel fundamental na questão do desenvolvimento socioeconômico. Professor, eu acho que essa é uma questão até de sensatez, né, teórica, né? Não nem se trata aqui de uma questão de ser o liberal, ou ser o conservador, ou ser progressista, né? Mas uma visão mais humanista, né, da economia. Da economia, exatamente. O papel da economia é exatamente garantir bem-estar social e viabilizar o desenvolvimento socioeconômico, né? Bom, essa conversa é muito boa, nós estamos chegando aqui ao final, temos 1 minuto ainda, mas eu queria te ouvir, Rose, para suas considerações finais a respeito aí do seu tema. Fique à vontade para você falar o que você quiser. Que o SUS, né, ele na verdade o país precisa investir em saúde mental, precisa cuidar da população, porque daqui a algum tempo ele já tem hoje uma pandemia, uma epidemia silenciosa, e daqui a algum tempo vai estar uma coisa muito fora de controle. Então precisa cuidar agora. Legal. Eu aproveito para te agradecer pela presença aqui no nosso programa. Obrigada, Venha mais vezes. Professor Fúncio, mais uma vez, obrigado pela presença. Suas considerações finais, por favor. Eu acho bastante importante essa possibilidade, né, de nós conversarmos, né? E queria de público aqui parabenizar a Rose pela monografia que ela fez. Foi muito importante nessa área da economia da saúde, focando a saúde mental. E estimular os nossos estudantes, nossas estudantes a também fazerem o mesmo, né? Buscarem fazer uma monografia na área de economia da saúde. Muito obrigado. Legal, e agradecemos aqui então ao professor Fúncio, agradecer a Rose também. Fica o convite, professor Fúncio, para voltar aqui, Rose também. E esteja conosco no nosso programa então, com nova temática. Em breve temos uma nova agenda que vamos compartilhar com vocês e até breve. Um abraço.